Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo super especial que há muitos anos, sim, anos eu tô pra gravar pra vocês, que é um vídeo sobre a Idade Média. O vídeo que eu fiz sobre a Idade Média foi o segundo vídeo do canal em 2013, que eu tô uma criança, uma pirralha, inclusive com essa mesmíssima blusa, porque não cresci, né? Mas muita gente tem pedido pra refazer aquele vídeo, até porque é um vídeo de 1 hora insuportável de assistir. Então hoje eu vou tentar resumir pra vocês o que aconteceu na Idade Média. E primeiro eu já gostaria de avisar que só pra esse vídeo não ficar absurdamente gigantesco, eu vou fazer 2 vídeos separados explicando a ascensão do islamismo, o nascimento da religião muçulmana e tudo mais, que é muito importante para a Idade Média, e outro vídeo de no máximo 5 minutos explicando também as cruzadas, só para esse vídeo não ficar muito espichado. Então assim, teremos esses 2 vídeos separados, mais esse videozão que provavelmente vai ficar um pouco grande, mas vai ter tudo que você precisa saber para a Idade Média, para fazer suas provas e principalmente para fazer Enem, que nem cobra tantos detalhes assim. Então esse vídeo provavelmente já vai ser mais do que suficiente. Então assim, começando, o que foi a Idade Média? A Idade Média ela foi um período da história, foi um período que durou vários séculos, que foi entre a Idade Antiga, entre a queda do Império Romano do Ocidente e a descoberta da América em 1492. Então foram assim, séculos de história onde muitas coisas aconteceram, por isso que esse resumo provavelmente vai ficar grande, mas eu vou tentar resumir o que é mais importante da gente entender. Já começando para quem vai fazer Enem, uma questão muito interessante que a gente precisa entender sobre a Idade Média é a nomenclatura e a forma como ela foi vista ao longo do tempo. Por quê? Eu tô aqui falando Idade Média, mas durante muitos e muitos séculos a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. E é muito interessante, inclusive já caiu no Enem, a gente entender por que ela foi conhecida assim. Então assim, a Idade Média a gente chama de Idade Média porque ela foi intermediária entre a Antiguidade e a Idade Moderna, os novos descobrimentos e tudo mais. Mas as pessoas que vieram depois da Idade Média, principalmente os caras do renascentismo e os caras do iluminismo, viam a Idade Média com maus olhos, porque na Idade Média o conhecimento científico era muito limitado, a igreja controlava muito a vida das pessoas e eles viam isso como negativo. Então, para dar essa classificação negativa para a Idade Média, eles começaram a chamá-la de Idade das Trevas, como se a Idade Média tivesse sido um período de muita escuridão e depois o Renascimento e principalmente o iluminismo tivesse sido um momento de iluminação, de elucidação, onde o ser humano conseguiu se expressar. Contudo, a Idade Média foi um período super interessante, onde nasceram várias coisas que fazem parte da nossa cultura até hoje, onde foram inventados a maior parte dos contos de fada, foram inventadas as universidades, os bancos, as cidades. Foi um período super, hiper, ultra importante pra tudo que a gente vive hoje, sabe? Então, hoje a gente vai entender o que aconteceu basicamente na Idade Média. Então, assim, pra começar, eu não quero ficar voltando muito pra Antiguidade, mas é super importante a gente entender quando começou a Idade Média. Obviamente não foi uma coisa de um dia pro outro, mas os historiadores consideram que ela começou no ano de 476 depois de Cristo, porque foi quando os povos bárbaros invadiram e acabaram com o Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Ocidente, isso é muito importante. Por quê? Vocês não precisam saber muito disso, mas o Império Romano, ele se dividiu em 2, porque ele estava muito grande, então ele se dividiu em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente a gente vai ver depois, mas ele vai começar a ter relações com povos que hoje a gente chama de árabes e vai permanecer ainda por mais de 1000 anos, vai virar o Império Bizantino, vai criar a Igreja Ortodoxa, vai ser muito importante na Idade Média. Mas o Império Romano do Ocidente vai passar por muitas crises, e aí no ano de 476, um povo bárbaro vai assassinar o último imperador romano, e aí ele vai acabar por completo. Então assim, vários povos bárbaros já tinham começado a se assentar nas regiões do Império Romano do Ocidente, já tinham começado a criar suas vilas, a criar seus povos, e aí eles dominaram completamente, e então o que aconteceu foi que a parte ocidental da Europa, ao invés de ser aquele Império Romano gigantesco, ela vai se tornar vários povos, vários reinos, como por exemplo o reino dos francos, que depois vai virar a França, o reino dos germanos, que depois vai virar a Alemanha. Então assim, vários reinos e vários povos, que a gente chama de bárbaros, mas vários povos que vão começar a brigar por aquelas regiões, entendeu? Então assim, o Ocidente vai começar a se fragmentar, tanto que hoje tem diversos, dezenas de países lá no Ocidente da Europa. Então certo, a Idade Média é dividida em 2 partes, que é a Alta e a Baixa Idade Média. Como que eu lembro disso? Eu penso que a Idade Média é tipo um morro. Você começa no alto do morro, quando tá tudo bem, tá tudo lindo, você tá tendo uma vista maravilhosa, e aí você vai descendo o morro, onde tá tudo meio ruim. Porque a Idade Média foi mais ou menos assim. A Alta Idade Média foi o período onde o feudalismo começou a nascer, e a Idade Média começou
começou a ser formada, e a Baixa Idade Média foi quando o feudalismo já estava 100% estabelecido, e a Baixa Idade Média também foi quando tudo começou a dar errado, quando teve peste negra, quando teve crise, quando teve fome. Então, assim, a Alta Idade Média meio que foi um pouco melhor que a Baixa Idade Média, mas a Baixa Idade Média que teve a maior parte da matéria que a gente vai ver hoje. Então, assim, não é muito importante você ficar separando em Alta e Baixa Idade Média, mas, para facilitar os estudos dos historiadores, eles dividiram em duas partes. Então, certo, o ponto mais importante, provavelmente, da Idade Média é o famoso feudalismo. O feudalismo é uma coisa que a gente vai entender agora, como que ele surgiu e o que ele era, e depois como que ele acabou no final da Idade Média. O que acontece é que quando os povos germânicos, quando os povos bárbaros já estavam começando a chegar perto do Império Romano, os romanos começaram a ter uma certa mistura da sua cultura com esses povos, porque muitas vezes os romanos vendiam terras aos povos bárbaros, deixavam os bárbaros estabelecerem nas terras romanas, e acontece que ocorreu uma troca cultural entre esses povos. Além disso, o que aconteceu foi que, quando os bárbaros estavam invadindo violentamente o Império Romano, muitas pessoas começaram a fugir das cidades romanas, porque era perigoso estar nas cidades por causa das invasões bárbaras, né? Que os bárbaros iam lá saquear e acabavam matando pessoas, era uma coisa violenta. Então, no final da história da antiguidade, muitas pessoas começaram a fugir das cidades e ir para os campos. Então, o que acontece foi que esses latifundiários, essas pessoas que tinham essas terras, deixaram esses cidadãos, deixaram esses camponeses se estabelecerem nas suas terras, mas em troca de alguns favores. E aos poucos, essa troca de favores, essa troca de eu posso morar na sua terra se eu trabalhar para você, se eu te pagar alguns impostos, vai virar o feudalismo. Porque o que era o feudalismo? Era essa divisão de terras, era essa divisão de favores, era esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, vamos supor que a minha casa é um feudo. Eu sou a rainha e a minha casa é o meu reino. Eu não vou cuidar da minha casa sozinha, eu vou delegar tarefas. Até porque a gente está num período perigoso, a gente está num período de invasões bárbaras. Então, o mais importante é garantir a minha segurança. Então, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na minha casa? Eu vou fazer um muro em volta. E aí, o que os nobres começaram a fazer? Castelos. Por quê? O nobre vivia numa casa grande, numa mansão, que acabou virando um castelo, mas era muito importante que ele fizesse muralhas em volta. Então, eles começaram a murar os castelos. Por quê? Se tivesse algum perigo, se tivesse alguma guerra, alguma invasão, todos os camponeses podiam entrar dentro das muralhas do castelo e ia ficar tudo bem. Então, primeiramente, eu vou fazer muralhas em volta do castelo. Segundo, eu preciso de um exército para me proteger, porque não é seguro viver na Idade Média. Então, o que os donos de terra, o que os reis começaram a fazer? Alianças com os nobres. Essas alianças vão ser as alianças de suzerania e vassalagem. Você com certeza já ouviu falar de um desses nomes aí. O que era um suzerano e um vassalo? O suzerano era o dono da terra. Pode ser tanto eu, que sou a rainha, quanto uma das pessoas que eu dei a minha casa. Então, por exemplo, eu sou a rainha aqui da minha casa. Eu dei, por exemplo, a sala da minha casa para um nobre. Eu dei, por exemplo, o meu quarto para outro nobre. O outro quarto para outro nobre. Então, cada um desses nobres administra um pedaço do meu reino. Só que o mais importante é que se ocorrer alguma coisa, se ocorrer alguma guerra, a gente vai conseguir proteger a minha casa. Então, essa relação de suzerania e vassalagem era uma troca de favores entre dois nobres. Eu forneço terras para esse nobre, para ele administrar, para ele cobrar impostos, para ele ter poder sobre essas terras, e esse nobre, se eu precisar, ele vai proteger a terra que eu dei para ele e vai me proteger também. Então, assim, isso é muito importante, gente, não confundam. As relações de suzerania e vassalagem não são entre o senhor e o servo, que é inferior, não. São entre dois nobres que estão lados iguais na mesma pirâmide da sociedade, sabe? Não é que um é superior ao outro, não. É uma troca de favores entre iguais, onde o suzerano fornece terras e poder pro vassalo e o vassalo fornece apoio militar. Mas o que acontece? Tem os suzeranos e os vassalos, mas também tem os camponeses que vivem nos feudos, os camponeses que cuidam dos feudos, que aram a terra. Eles vão ser o quê? Servos. Por quê? O que acontece? Para ele morar aqui na minha terra, para ele tirar o sustento dele da minha terra, para ele plantar a minha terra, não é de graça. Ele vai ter que pagar um tributo a mim. Essa forma de relação entre os nobres e os camponeses gerou a servidão. Porque os camponeses, eles não são escravos. Eles recebem um salário, eles recebem o sustento deles, eles são pessoas livres, mas eles estão presos à terra. Por quê? Porque eles recebem tão pouco pelo trabalho deles e eles têm que pagar tantos impostos que eles nunca vão conseguir ascender socialmente, eles nunca vão conseguir juntar dinheiro suficiente para ter que ir embora do feudo. Até porque ir embora do feudo, para onde que eles vão? Vão para a cidade que é perigoso ou vão viver no meio do nada? Eles precisam pagar uma série
série de impostos, que são, por exemplo, a corvéia, a talha, a banalidade, que são nomes que vocês talvez já tenham ouvido. Então, por exemplo, eu sou uma serva. Primeiramente, aqui no quarto é o feudo que eu moro. Eu não posso plantar no quarto inteiro, sabe? Às vezes eu tenho só metade do quarto que eu posso plantar e a outra metade é o território do meu senhor. Ok, eu planto a minha terra, mas pelo menos uma vez na semana eu tenho que trabalhar na terra do senhor e tenho que trabalhar pro senhor aqui e plantar as coisas dele. Ok, tudo bem. Agora, outro imposto que eu tenho que pagar. Quando eu fizer a minha colheita, uma parte da minha colheita eu tenho que dar pro senhor. Outro imposto. Agora tá. Eu plantei trigo, colhi meu trigo, quero fazer um pão, para eu usar o forno, para eu usar o moinho, para eu usar qualquer instrumento, eu também tenho que pagar outra taxa pro meu senhor. Vocês estão percebendo como que eu tô pagando muita coisa e tô ganhando muito pouco? Eu nunca vou conseguir sair desse feudo. E assim, isso sem contar que para você ser nobre, para você ter direito a ser dono de terras, para você ser um suzerano ou um vassalo, você tem que ser nobre. E para ser nobre, você tem que ter nascido nobre ou então comprar um título de nobreza que era muito caro. Então isso fez o quê? Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade em que você não consegue mudar de classe social. Eu nasci uma camponesa, eu vou morrer uma camponesa, porque eu nunca vou conseguir virar uma nobre. Eu nasci nobre, parabéns pra mim, vou viver a vida inteira de privilégios e vou morrer nobre. Então, assim, a sociedade medieval é uma sociedade meio que dual, com poucas classes sociais, onde as classes elas não se misturam, sabe? Onde não tem essa possibilidade de ascensão. Até o nascimento da burguesia, que a gente vai entender daqui a pouquinho. Ok, então vamos dar uma pequena pausa no feudalismo e entender o que estava acontecendo com a igreja na Idade Média. A igreja católica é uma parte super importante da Idade Média, que ela vai ser a instituição mais importante de toda a Idade Média, tanto que até hoje a igreja tem super influência no mundo, né? Então assim, o que acontece? O cristianismo nasceu no Império Romano, mas ele começou a ser institucionalizado, começaram a ser criadas igrejas, padres, bispos, ordens. E a igreja, quando o Império Romano do Ocidente acabou, ela não acabou junto com o Império Romano. Mas como que a igreja sobreviveu esse tempo todo? Ela basicamente se juntou à política, ela ficou muito poderosa. Primeiramente porque muita gente acreditava no cristianismo, até porque o cristianismo em muitos momentos foi uma religião obrigatória para as pessoas. Mas porque a igreja conseguiu se juntar à política, ela conseguiu se juntar aos reis, aos imperadores que se convertiam ao cristianismo. Tanto que um episódio que eu vou citar aqui, que é muito importante para a Idade Média, foi quando o rei Clovis, que foi o rei dos francos, decidiu ser batizado pelo Papa para ser rei. O que aconteceu? Ele ia virar rei dos francos, né? Ele era o sucessor do trono e ele decidiu que na coroação dele ele queria ser batizado pelo Papa. O que isso significa? Que ele queria a bênção da igreja para virar rei. E a partir daí todos os reis começaram a ser batizados também, porque para eles era importante ter o quê? A aprovação da igreja para o seu reinado. Isso é só um exemplo para vocês entenderem como que a igreja era importante na Idade Média. E a igreja era soberana, sabe? O Papa era superior aos reis. Então a igreja ela tinha muitas terras, ela tinha muito dinheiro, ela tinha muita influência e ela tinha muita importância na Idade Média. Tanto que assim, as universidades elas vão surgir para formar padres, as universidades vão surgir para ensinar teologia para as pessoas. Os únicos livros que vão ser escritos na Idade Média vão ser os livros que os monges copistas vão escrever à mão, né? Porque sempre bom lembrar, na Idade Média ainda não existia prensa, então os livros tinham que ser todos escritos à mão. E quem fazia isso eram os monges, que eram esses padres, esses bispos, esses clérigos que viviam meio que isolados na Idade Média só para escrever, só para estudar, para viver mesmo para Deus. Então assim, a igreja ela vai ter um papel super importante na Idade Média, tanto que um outro fator que é muito famoso da Idade Média é a Inquisição, né? Que é quando a igreja católica decidiu começar a perseguir as pessoas que iam contra o catolicismo e queimou um tanto de gente na fogueira, achando que era bruxa, só porque iam contra os mandamentos de Deus, só porque não eram cristãos. Então assim, eu tô dando um super resumão, mas a igreja católica ela teve muita influência na Idade Média, ela foi muito importante e a gente vai entender isso também no vídeo sobre cruzadas. Então tudo bem, a gente já entendeu um pouco da sociedade, como que ela era, da economia, como que ela era super agrária, dos feudos e tudo mais, mas falta uma coisa. A Idade Média ela também foi super marcada pelo nascimento das cidades. Mas como assim? As cidades já existiam? Sim, mas são as cidades mais ou menos como a gente conhece hoje. Porque vocês lembram que por causa das invasões bárbaras, por causa das doenças, por causa de muitos fatores, as pessoas começaram a fugir das cidades e ir para o campo? Então, mais ou menos no final da Idade Média isso vai começar a mudar. Por quê? Primeiramente a população vai crescer muito, as técnicas de plantio do campo vão melhorar muito, então eles vão gerar excedente. Ou seja,
Fiz uma plantação, sobrou plantação, o que eu vou fazer com o que sobrou? Eu vou vender. Então o comércio, que tinha quase morrido na Idade Média, vai começar a ressurgir por agora. Além disso, junto com esse renascimento do comércio, digamos assim, vão surgir pessoas que nem são nobres, nem são camponeses, nem são suzeranos, nem vassalos. Que são, assim, pessoas que no futuro a gente vai chamar de burgueses. Que são o quê? São artesãos, são comerciantes, são banqueiros, são pessoas que não se encaixam nessas ordens sociais da Idade Média. Por quê? O que acontece? Eu, por exemplo, sou uma artesã. Eu faço a minha arte. O que é mais prático para mim? É ir de cidade em cidade vendendo a minha arte ou fazer uma lojinha e me estabelecer? Então esses comerciantes, esses artesãos, esses banqueiros começaram a se estabelecer nos burgos. O que são os burgos? Os burgos eram as muralhas que protegiam os feudos. Por quê? Eu não quero ir muito longe do feudo porque é perigoso, mas ao mesmo tempo eu não vou viver dentro do feudo porque senão eu vou ter que pagar impostos para o senhor feudal. Então eles começaram a viver perto dessas muralhas e por causa disso, por viverem nos burgos, eles começaram a ser chamados de burgueses. Então, esse tanto de gente que morava perto dos burgos começou a criar casas lá perto, começou a criar comércio lá perto, e assim muita gente começou a morar lá nos burgos e as cidades foram nascendo, as cidades medievais, com pessoas que viviam lá, que produziam lá e tudo mais. E além disso, outra coisa importante que os burgueses, que os artesãos começaram a fazer foram corporações de ofício, guildas, que são tipo assim, clubinhos, digamos assim, de trabalhadores para valorizar o seu ofício. Então, por exemplo, eu sou uma costureira. Eu me junto com outras costureiras pra gente marcar um preço para as nossas roupas, pra não ter muita competição entre nós, pra gente garantir boas condições de trabalho, pra gente compartilhar os nossos ensinamentos, ensinar pra nossa família como que vira costureira também. Então eles começaram a criar essas comunidades de artesãos, de trabalhadores, de manufatura. E também com isso começaram a surgir novas práticas, como por exemplo, os bancos, a usura, porque cada feudo era uma unidade separada, né? Cada um se administrava sozinho. Então, às vezes, os feudos tinham moedas diferentes, falavam línguas diferentes. Então, por exemplo, os banqueiros eram pessoas que eles se chamam banqueiros justamente porque eles ficavam sentados em bancos do lado de fora dos feudos com a moeda do feudo para trocar com os viajantes que vinham com outras moedas. E aí acabou surgindo também a usura, que é o método de eu emprestar dinheiro para outra pessoa cobrando juros, que é algo que a igreja condenava muito. E também outra coisa super importante que começou a acontecer, principalmente com as cruzadas também, foram as relações comerciais se expandindo. Isso foi acontecer principalmente nas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, que são duas cidades italianas muito famosas lá no litoral, que são cidades que sempre tiveram contato com o Oriente, contato com outros países, contato com outros povos para fazer trocas comerciais. E agora, para finalizar, a gente vai entender por que a Idade Média acabou. O que a gente chama de crise da Idade Média pode ser resumido em 3 palavras: fome, peste e guerra. Então tá, vamos começar pelas guerras. Uma coisa que ajudou o colapso da Europa medieval foram as guerras. Porque o que acontece? Na época da Idade Média foi descoberta a pólvora. Então agora as lutas não são só entre pessoas brigando com espadas ou brigando com cavalos, esse tipo de coisa. Mas agora tem canhões, tem uma coisa que vai virar arma no futuro. Então assim, são guerras mais violentas, com mais morte. E a principal guerra dessas, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar também, foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, assim, não importa a gente entender muito bem que foi ela, mas resumidamente foi uma guerra entre a França e a Inglaterra que durou 116 anos. Por isso que ela se chama Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque o rei da França morreu. E naquela época todo mundo na Europa era parente, né? Porque pra fazer relações diplomáticas, os reis casavam suas filhas, e os príncipes e as princesas. Então, basicamente, todas as famílias reais da Europa eram parentes, né? Então, o rei da França morreu, sem deixar nenhum herdeiro pro trono. E aí, o rei da Inglaterra era sobrinho desse cara na França que morreu. Então, o rei da Inglaterra estava querendo ser rei da França e os franceses não queriam de jeito nenhum. Então, estavam tentando colocar um primo do rei da França no poder. Então, a Guerra dos 100 Anos foi basicamente essa briga dos ingleses querendo assumir o trono da França e os franceses querendo colocar um francês lá no trono. Então, foi basicamente Inglaterra versus França pelo domínio da França. Mas ela foi muito terrível, né? Porque foi uma guerra que durou 116 anos, matou um tanto de gente, destruiu o território da França e gerou muita instabilidade. Além disso, outros fatores principais que ajudaram à queda do feudalismo e ao final da Idade Média foram a fome e a peste. Primeiramente, a fome. O que vai acontecer é que vão ter muitas mudanças climáticas na Europa que não vão ajudar os camponeses a plantar, as plantações vão ser muito ruins, muita gente vai começar a passar fome, além de que quando a peste começar, vai ter muito menos gente produzindo comida nos campos e tudo mais, e aí muita gente vai realmente começar a passar fome. Outro problema foi a peste.
O que é essa peste que todo mundo provavelmente já ouviu falar? A peste negra ou peste bubônica é uma doença transmitida pela pulga do rato. Então, assim, essa doença, para vocês entenderem como as relações comerciais estavam dinâmicas nesse período, essa doença veio lá da China, ela veio lá do Oriente até a Europa. Ela provavelmente chegou pela Itália, né? Para vocês verem como que os italianos estavam fazendo comércio com o Oriente, eles conseguiram importar uma doença do extremo Oriente do mundo até lá. Então, assim, a peste negra foi essa doença que chegou lá do Oriente e dizimou a população da Europa. 1/3 de toda a população da Europa morreu. Foram mais de 70 milhões de pessoas que morreram dessa doença. E, assim, quando muita gente morre, quando 1/3, assim, é só você imaginar. Imagina se 1/3 de toda a sua família, 1/3 de todos os seus amigos morresse, sabe? E isso deu uma crise muito grande na Europa. Por quê? Primeiramente, na época que a doença chegou, eles não sabiam que era uma doença causada pela pulga do rato, né? E a Igreja Católica e as pessoas também não sabiam explicar direito o que estava acontecendo. Então, o que começou a ser falado foi que essa doença era um castigo de Deus. A peste negra, ela gerou um grande pânico na Europa, tanto que a gente tem várias imagens famosas, né, dos médicos que tentavam curar as pessoas da peste negra, que para não se contaminar, usavam aquelas máscaras de bico fino. Só que acontece, a Idade Média ainda está rolando, não é verdade? Então, ainda existe feudalismo na Europa. E aí os senhores feudais, eles continuaram exigindo dos camponeses, continuaram exigindo dos seus servos que eles produzissem a mesma quantidade de trabalho, que eles ainda plantassem, que eles ainda pagassem aquele tanto de imposto para o senhor feudal. Isso não só piorou a fome que já estava acontecendo na Europa, mas gerou uma briga muito grande entre os camponeses. Gerou várias revoltas camponesas de pessoas se revoltando contra esse regime, contra esse governo, contra os suzeranos e contra todo esse sistema do feudalismo. Por quê? As pessoas já estavam passando fome. Já tinha uma doença louca matando todo mundo na Europa. E os senhores feudais ainda exigiam que eles pagassem um tanto de tributos, ainda exigia que eles pagassem um tanto de renda, um tanto de coisa. Então, os camponeses começaram a se revoltar. E essas revoltas são importantíssimas para o fim da Idade Média, que elas vão fazer o recuo e a centralização do poder. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que eu moro sozinha, que eu construo minha casa e vou lá morar sozinha, viver a minha vida. Certo, tudo bem, vou administrar minha casa, vou pagar minhas contas, vou cuidar da minha vida. Mas se acontecer alguma coisa, se a luz acabar, se eu ficar sem comida, se tacarem fogo na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa da minha mãe, não vou? Por quê? Eu já tenho uma relação com a minha mãe e com o meu pai, e eu sei que eles podem me ajudar se eu precisar, né? Afinal, porque eles são meus pais. Então, o que aconteceu foi, com esse tanto de revoltas camponesas, os nobres começaram a ficar apavorados. Por quê? Eu que sou nobre não consigo administrar esse tanto de camponês revoltado no meu feudo pequeno sozinho. Então o que aconteceu foi que a nobreza começou a juntar os seus exércitos com os exércitos do rei. Eu que tô aqui administrando o meu quarto, vou juntar os exércitos com os exércitos do outro quarto, do banheiro, da cozinha, da sala, para todo mundo proteger a minha casa junto. Entendeu? Então o que aconteceu foi que com essas revoltas camponesas, a nobreza começou a ficar mais centralizada. Eles começaram a pedir ajuda pro rei, e aí o rei começou a ter um pouco mais de poder, começou a centralizar o seu poder. Se antes eu, que sou a rainha da minha casa, antes só governava meu quarto, agora eu vou governar a casa inteira, porque quem estava administrando a cozinha, a sala e o banheiro vai precisar da minha ajuda para defender a casa. Então foi basicamente isso que aconteceu. A nobreza começou a se juntar perto do rei, e os reis começaram a ficar mais poderosos ainda. Tanto que depois da Idade Média, uma coisa que vai surgir vai ser o absolutismo. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês já estudaram. O absolutismo é quando o rei é tão poderoso, mas tão poderoso que o rei não tem leis, que o Estado é o rei, basicamente, né? Aquela famosa frase do Luís XIV, o Estado sou eu. Que os reis vão ficar muito poderosos e vão conseguir todo o poder na mão deles. E a nobreza, que antes era uma nobreza super independente, uma nobreza que lutava, uma nobreza militar, vai começar a virar uma nobreza campesã. Antes, os nobres que eram administradores, que eram quase reis, vão virar nobres que vivem na corte com o rei, que usam, assim, que são um pouco mais bobo da corte, sabe? Que vivem mais perto do rei, que fazem vários nada, que não pagam impostos, que ficam jogando o dia todo, que ficam... Sabe essa nobreza que a gente sempre vê nos filmes da França, esses nobres que não fazem nada da vida, só fazem festa? Então, a nobreza vai começar a virar um pouquinho isso. Então,
Esse final da Idade Média vai ser o início da formação do Estado moderno, porque o poder vai se centralizar nas mãos dos reis. Daqui a pouco esses reis vão querer formar estados unificados e a nobreza vai ficar cada vez mais enfraquecida, além do surgimento de uma nova classe social, que é a classe dos burgueses. Então, assim, agora que no final da Idade Média vão surgir novas formas sociais, uma nova divisão do trabalho, porque agora não é só ou você é camponês, ou você é nobre, ou você é da igreja. Não. Agora você pode ser um artesão, um comerciante, um mercador, um clérigo. Tem muitas mais opções do que você pode ser na vida. Então, assim, agora eu espero que agora, com esse finalzinho de Idade Média, vocês tenham entendido mais ou menos o que vai começar a acontecer agora no Estado moderno, sabe? Pessoas investindo muito no comércio, os burgueses ganhando cada vez mais poder, querendo investir em outros lugares, querendo ir descobrir novas terras para conseguir novos temperos, novas especiarias, novos mercados, e eles vão acabar chegando na América também. Então, assim, eu espero que com esse resumo, que provavelmente ficou muito grande, vocês tenham entendido mais ou menos o que foi a Idade Média e o tanto que ela é importante para a atualidade e tudo mais, o tanto que ela moldou o mundo que a gente tem hoje. Então, assim, eu vou fazer 2 videozinhos separados explicando o islamismo, que é super importante também, e as cruzadas, que eu não consegui falar nesse vídeo, que senão ele ia ficar gigantesco. Mas, basicamente, essa foi a Idade Média. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um me piate no vídeo, porque dá muito, muito, muito trabalho pra fazer. Se você ainda não conhece o canal, que pecado. Eu tenho muitos vídeos de história, resumos, dicas de estudo, de redação, de Enem. E você pode se inscrever no canal clicando aqui embaixo no botão vermelhinho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo. Então, assim, muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.